Fala galera, tudo bem? Meu nome é João Lanças. A gente está iniciando um projeto agora com podcast. Nosso podcast chama Nosso Papo é Long, tá? Então, a nossa ideia aqui é trazer as pessoas para elas apresentarem suas ideias, falar de comportamento, de surf, equipamento e de pessoas, né? E a gente vai estar abrindo o nosso primeiro podcast, né? Estou trazendo aqui a Kika, da Onda Azul. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Que é amarradão aí de vocês terem aceitado. Fidel, a SSF, Surf Sem Fronteiras, que tem a base aqui na Barra da Lagoa. A gente está fazendo essa gravação aqui dentro da loja, né? Esse podcast tem o patrocínio e o apoio da Go Longboard, né? Que é a marca que eu criei. E faço dessa marca algo assim que envolve muitas pessoas. Então a gente teve essa iniciativa de estar montando aqui esse projeto. Tá? Então a gente vai bater um papo sobre isso. É nossa primeira gravação, né? Então a gente vai tentar ficar o mais à vontade possível, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, né? Como que o surf entrou. Eu acho que inicia tudo com o surf, né? Como que o surf entrou na vida de vocês, né? E a partir daí a gente vai continuar a falar dos projetos sociais, né? A gente já bateu um papo aqui com a Kika, o Fidel eu conheço há mais tempo, a gente conversa um pouco mais, participa dos encontros, que é bem importante a participação do Surf Sem Fronteiras. No próximo encontro, no sexto, já está convidada, né? O nosso encontro é sucesso total, né, Fidel? Muito bacana. É muito família, é muito comprometimento de todo mundo ajuda, então não tem competição, traz o lifestyle, né? Um pouquinho mais, a gente tem assim o longboard, né? Eu tenho o longboard como o esporte que eu pratico, né? Mas a gente quer abranger o surf como um todo, né? Então, eu queria que você iniciasse, né, com essa... Como é que começou, né? O que o surf representa para você, enfim. Então, eu sou gaúcha, né? Eu morava em Porto Alegre e eu ia pra praia todos os verões e todos os finais de semana. E lá por volta de 1986, eu tive meu primeiro contato com o surf através de bodyboard, né? Legal. Então, a minha mãe não queria me dar a prancha de jeito nenhum, porque ela morria de medo que eu me afogasse, né? Lá nos mares do Rio Grande do Sul. Mas eu sempre tive um tio carioca e muito paizão, assim, escrevi uma carta para ele. E ele ligou pro meu pai e disse assim, ó, pode comprar a prancha de pé de pato para essa menina aí que ela vai surfar. E conheci o Marcelo, né? O Marcelão, o meu esposo, né? A gente tem casamento aí que já vai para 35 anos. A gente se conheceu no mar, surfando, né? Ele surfando de pranchinha e eu surfando com bodyboard, né? E lá no Rio Grande do Sul a gente tem a questão que lá eles não fecham a praia para pesca, né? No Rio Grande do Sul, quando chega inverno, os pescadores, eles colocam aquelas redes todas lá. E aí era o maior medo, assim, que a gente ia pra praia surfar no inverno e ele ficava muito de olho em mim, a gente tinha que cuidar para não se enredar. Teve muito surfista que morreu, né? Até hoje, eu acho que isso ainda ocorre no Rio Grande do Sul. Mas a gente começou a nossa relação assim, né? Um namoro, eu acho. A gente muito jovem, deu muito certo porque a gente tinha essa paixão pelo surf. Logo em seguida, a gente casou aí, né? Bem jovem, com 20 anos de idade. A gente teve a nossa primeira menina, né? Que aos 4 anos a gente percebeu que ela tinha um desenvolvimento atípico, né? E a gente descobriu que ela era autista. E nesses tempos a gente já estava morando na cidade de Lages, porque o Marcelo ele era militar do Exército, sargento, e tinha sido transferido para Lages. E com isso a gente acabou fazendo todo um movimento, né, com a família, inclusive a família vendendo imóvel, casa de praia, apartamento no Rio Grande do Sul, para a gente vir morar para Floripa.
porque a gente entendia que Florianópolis, ela tinha... É o cafezinho, fica tranquilo. O barulho Ela tinha uma estrutura muito melhor, tinha a Fundação Catarinense de Educação Especial, e a Cibele, ela sempre, a gente percebeu para ela o quanto a praia era importante, quanto o mar, o quanto, né, e aí a gente colocava ela na prancha e jogava ela no mar, e a gente via que aquilo ali era muito bom para ela, muito terapêutico. Mas até então a gente nem tinha ligado muito, a gente levava assim como uma brincadeira. O mar tem muitos nutrientes, né? Exatamente, né? Já tem aí a talassoterapia, que vem falar, o ozônio, né? E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em Florianópolis e sabendo já do autismo da Cibele, eu comecei a estudar muito sobre a questão do autismo, né? E fui vendo, e a partir disso, o Marcelo, inclusive, era um que ele dizia assim, pô, cara, tu só fala disso. E aí eu fiquei meio assim, né? Pois é, eu vou ter que me policiar agora para não ficar enchendo o saco do marido o tempo todo. Mesmo sendo deficiência, né? Autismo nessa época não era considerado deficiência. Foi só em 2012, né? Através de uma luta muito grande. Não se falava muito no autismo. Não se falava muito. Não se observava muito. Não se observava, né? Não se entendia, né? Aquela criança que tinha comportamentos diferentes, hiperfocos, estereotipias, né? E aí o que aconteceu? Eu nesse meu me policiar para não estar ali azucrinando os ouvidos dele com esse assunto, que eu acho que de repente ele como pai, o homem sente de uma forma diferente, né? Essa questão da paternidade atípica, mas a gente nunca deixou de ser um companheiro para levar em terapia, na época eu nem dirigia também, porque a minha maternidade foi muito em torno da Cibele. Né, dos cuidados com a Cibele, por ser uma criança diferente, de desenvolvimento diferente, que as pessoas até não compreendiam, né, muito hiperativa, mas ela tinha algo assim que me chamava atenção, que ela, nos brinquedos, pracinha, assim, ela fazia horrores, ela ia naquele gira-gira em pé, as crianças queriam fazer igual, caíam, ela não, ela tinha um senso de equilíbrio que era fora de série. Então, eu, né, nessa coisa de me policiar, lá um dia eu tô folheando uma revista de surf, né, porque o Marcelo sempre assinava, né. Hardcore, fluir. Hardcore, fluir, visual, né. Visual esportivo, lá das antigas. E aí cara, um dia eu tô folheando assim, começo a ler sobre transtorno de Asperger, que hoje não se usa mais, né, a gente não usa mais, porque se descobriu que o Hans Asperger, ele era um nazista, neonazista, né, do tempo do Hitler. Então não se usa mais para falar daqueles autistas que têm um suporte de nível 1, que seja o autista verbal, né, que é um cara que ele tem um desenvolvimento menos atípico, mas ainda tem os hiperfocos. Então, nessa revista de surf, vinha contando toda a história do Clay Marzo, um havaiano, né? Até ele era um autista júnior da equipe da Quicksilver, e que fazia um surf, assim, que, no meu entender, assim, dos vídeos de surf que eu acompanho, é inacreditável. O cara parece que tem a prancha grudada nos pés. E qual que é o nome dele? Clay Marzo. Tá. E aí, eu sempre muito metida, porque o dia quando eu quero falar com uma pessoa, quando eu quero conhecer uma pessoa, quando eu quero, né, eu também tenho meus hiperfocos, às vezes até eu desconfio que eu esteja um pouco no espectro, que o espectro autista no feminino, ele vem de uma forma diferente, ele se desenvolve de uma forma diferente, porque a gente tem a questão da comunicação, mas o hiperfoco é muito forte. E aí eu consegui, eu vendo aquela história do Clay Marzo, no final vinha uma sugestão de um DVD, né, que falava assim, basta acrescentar água, que era a história do Clay Marzo, a mãe dele, né, conta toda a história dele, da infância, que ela disse que ele foi um bebê muito difícil, que muitas vezes... foi patrocinado pela Quicksilver. Pela Quicksilver, né, ele foi... Não me engano, até hoje, né? Ou não? Ele saiu do circuito, né, Fidel? Mas ele continua, acho. Patrocínio.
Ele continua tendo patrocínio, mas dos acho, campeonatos ele saiu. Às vezes até um patrocínio vitalício, né? Por conta de ser algo que começou lá atrás. Porque né? quando ele começou. A gente vai ver, a gente vai fazer essa pesquisa. Aí. Quando ele começou, era uma coisa que eu e o Fidel, a gente até conversou, não existia esse olhar para o parasurf, né? Então, ele tinha muita dificuldade de viagem, né, de estar trocando e aeroporto, então sempre tinha a galera que ia de atleta, eles aqui cuidavam do passaporte dele, das coisas dele, e ele não tinha filtro também com os patrocinadores, ele reclamava da bermuda, que era muito comprida, que era muito colorida, que era muito isso, e não dava entrevista, ele era o cara que ele não parava ali quando tinha os circuitos para... Então é legal, assim, esse DVD dele que vai falando a mãe dele, da infância dele, que muitas vezes ela teve que com ele bebê para acalmar um bebê que chorava muito, né, durante a noite, não adiantava botar para mamar nem nada, ela tinha que ir para dentro da banheira, colocar ele dentro da banheira e ficar nanando ele dentro da água. Então, por isso que o DVD é basta acrescentar água, que o Clay é água total, né, ele é da água, elemento água, né, então eu comecei aí o que eu fiz? Eu fui lá, consegui falar com a Judy, né, que é a mãe do Clay, e no final do DVD aparece um projeto social na Califórnia, que é o Surf Healing, que é tocado pelo Izzy Pascovitz, que é um campeão de surf, né, um ex-atleta de surf, campeão de surf, filho daquele doutor israelense, o Doc Pascovitz, né, que criou 8 filhos dentro do motorhome, né, ele era um médico israelense, pensa, casado com uma índia, né, uma Índia Sioux. E aí, como ele não era muito bem aceito na sociedade americana, que é uma sociedade ainda hoje é muito retrógrada e preconceituosa, ele teve uma vida, assim, de viver viajando, tem no off, inclusive, o documentário dele, e ele criou os filhos dentro desse motorhome, até onde os filhos falam, pô, a bermuda do irmão mais velho ia passando pro outro, então eles viviam quase maltrapilho, fizeram homeschooling, então a mãe deles é que ensinou eles a ler, escrever, e o pai também, e ele ia parando de praia em praia, assim, e trocava, assim, tipo, galinha, repolho, para poder alimentar a família, em troca de consulta médica, né? E aí, então, isso tudo vem contando dentro desse... No final do DVD que eu fui buscar a história, quem era o Izzy Pascovitz. E o mais interessante aqui, não trazendo para um campo sobrenatural, a Cibele, desde pequena, ela tinha um alter ego, assim. Tudo era a Izzy, a mãe do Izzy, a filha a Izzy, e às vezes eu identificava que a Izzy era ela, na maneira dela falar, que ela é uma autista verbal, e às vezes a Izzy sou eu. E eu achei estranho, pô, de repente eu conheço a história de um cara, Izzy Pascovitz, né, que tem um projeto, e aí o Doc, ele, depois que ele parou dessa vida, né, os filhos acabaram brigando muito com o pai, pô, eram 8, né, um deles, inclusive, é um dos produtores, foi produtor musical do Ramones, né, o Izzy saiu cedo de casa quando começou a encarar o circuito californiano de surf, e aí ele se casou e acabou tendo um filho no espectro autista, né, de uma forma bem severa, o autismo do Isaiah. E aí o Doc reuniu toda a galera, porque o Doc nessa época já tinha um sítio, aonde ele nesse sítio, ele tinha um acampamento de surf, que ele abria para os americanos, né, pessoas assim de todos os locais dos Estados Unidos que não conheciam o mar, não conheciam a praia e não conheciam uma vida saudável, um estilo de vida saudável, ele vendia esses pacotes turísticos, né? Então, tipo, o cara que vinha lá de Oklahoma, lá da Minnesota, que não tem nada de praia lá, vinha passar 15 dias no acampamento de surf do Doc, né? Do pai do Izzy, e aprendia um estilo de vida saudável e aprendia a surfar. A galera toda, a família toda, né? Tirava ali 15 dias com aquele contato com a natureza, com o mar, com o surf, porque o Dr. Doc, ele sempre, né, viu o surf como uma ferramenta terapêutica. Toda essa mistura de informações que você foi fazendo te trouxe... É que eu perscrutei, aí eu começo a chegar à conclusão de que eu olho para você, eu olho para o Fidel e eu já vou vendo aonde isso se encaixa dentro do meu interesse, do meu estudo, das coisas que eu costumo pesquisar, mas tudo em função do autismo da Cibele.
Olha aí, galera, desculpa interromper o seu podcast, mas eu quero que você faça inscrição no nosso canal, tá? E quem sabe você não pode ser o nosso próximo convidado, bom? Então é isso aí, galera, obrigado. O Surf Sem Fronteiras também tem bastante aluno autista. Tem bastante... no último encontro eu percebi, né, porque é assim, até... A maioria das pessoas tem uma certa ignorância quanto ao grau de autismo, né? Quando você fala que é um autista verbal, né? Sim. E por coincidência, nesse final de semana, eu falei, deixa eu me atualizar um pouco de notícia. Eu fui assistir o Fantástico, que estava a Luana Piovani, isso, né? E os autistas ali, então, cada um com grau, né? Sim. E aí você tenta... Você percebeu que tinha estava até fazendo, mexendo no cabelo da psiquiatra. Exatamente, ali, então você tenta aqui, se observar a maneira de cada um tá agindo, né? Mas e quando na cabeça da gente que ainda não sabe esse universo, né? Que não conhece por inteiro esse universo, acha que o autista... É o autista, né? Não tem... Sim, tá no mundo à parte. Não tem, cara, né? Não tem o grau, não tem a questão de autista verbal, como a sua filha, que você participou, né? Que eu vejo, assim, perante a sociedade, é atitudes, né? Hoje a gente tem bastante informação. Né? Tu vê uma época que a Kika tava contando, que era uma época de revista ainda, que tinha um DVD. Tinha. Hoje em dia tu pega ali o celular, já conecta do outro lado do mundo, já tem informação. Então, eu acho que o que falta é a adequação da comunicação, sabe? Tanto na questão do autismo, quanto das outras deficiências, né? O principal de tudo é o respeito como pessoa. Você respeitar a pessoa antes de qualquer singularidade dela. Exatamente. Né? E o que acontece com o autismo, assim, tem até algumas divergências nessa graduação que está se colocando, né? Porque, por um lado, tu precisa, para tu saber até que ponto que tem que cuidar, qual é o ponto de atenção que tem que ter, né? Mas a gente tem grandes exemplos de pessoas com autismos independente de grau, né? E que se formaram, que fizeram a vida, que construíram carreiras, né? Eu tenho muito um exemplo numa pizzaria em São Paulo, que na época da pandemia, eles eram 3 autistas, né? Um era chefe de cozinha, o outro trabalhou na área de administração, com a família a vida inteira, e a outra também trabalhava na área de gastronomia. Eram 2 rapazes e uma menina. E só que assim, eles trabalhavam com a família, ganhavam um salarinho, tipo uma mesada, né? Aí, de repente, eles juntaram os 3 e montaram uma pizzaria nos Jardins. Fizeram toda a papelada, documentação, sem a ajuda de ninguém. Foi uma surpresa para as famílias. E eles montaram a melhor pizzaria da região. Foi considerada, ganharam prêmios. Na pandemia, eles fecharam 3, que eles já estavam com 4 pizzarias abertas. Eles fecharam as 3 e trouxeram todos os funcionários das 3 para trabalhar na única que restou. E não mandaram ninguém embora e conseguiram fazer o delivery. Então, assim, olha só, estamos falando de 3 autistas, né? E se tu parar e considerar que, pô, o que tem que eles são autistas? Sim, é apenas né? Numa outra verbalização, você vai falar, pô, se fossem pessoas que não são autistas, né? Não, cara, não tem nada a ver eles ser autistas. É um detalhe da vida deles. Toma um café? Tomo. Bora lá. Eles têm o mesmo direito, né, velho? Que você, que eu. E a forma com que eles desenvolvem que é diferente. É isso que eu sempre falo. As adequações que é necessário fazer, né? E aí, a partir disso, né, João, o que aconteceu? O próprio pai acabou dando para o filho esse acampamento, então ele reuniu aquela família que estava desunida, se reuniu em torno da necessidade do Easy com o filho dele, e o pai disse assim, ó, o acampamento de surf eu vou deixar pro Easy, que é o irmão de vocês que mais necessita. E o que o Easy criou? Ele criou o One Perfect Day, um dia perfeito, que começou com um movimento de ter um dia de surf para famílias que têm filhos no espectro. Que assim, ó, que é como o Fidel mesmo falou, a gente tem hoje diversos níveis, mas a gente tem um preconceito e por incrível que pareça, quanto mais informação a gente tem, que a gente vive agora
essa onda aí de ter informação em todo lugar. Tu clicar inteligência artificial, muito rápido, né? Tu escutar um podcast, tu ver um programa na TV, e as pessoas elas ainda não compreendem, e parece que hoje a gente tem muito mais resistência e capacitismo em cima da pessoa com deficiência. Não é só o autismo, hein? É em cima da pessoa com deficiência. Legal. Então, no tempo que a minha filha estava no ensino básico, eu tinha menos resistência das professoras em relação ao autismo dela do que hoje. Porque, por incrível que pareça, hoje eu sou professora de educação especial. Eu tinha um menininho autista, né, que a família veio do Irã, porque lá no Irã, antes de tu entrares para a escola, tu passa por um médico e esse médico te diz se tu é apto ou não para frequentar a escola de ensino regular. E aí a mãe tendo o segundo filho com TEA, né, autismo, transtorno do espectro autista, eles resolveram vir embora para o Brasil, porque eles sabiam que aqui, né, ainda, embora a gente tenha bastante entrocamento, muito diferente do Irã, que eles são institucionalizados, inclusive com outras questões de transtornos mentais. Mas voltando lá na questão do Onda Azul, né, o que ocorreu, né? Quantos alunos tem hoje o Onda Azul? O Onda Azul está atendendo, olha, nós já atendemos mais de 200 famílias com filhos no espectro autista. 200? Mais de 200, porque a gente também 2015, você me falou? 2015 foi quando a gente começou as atividades em parceria com o pessoal das escolinhas de surf. A gente não tinha o nosso material, a gente foi fazer uma aula assim, pensando que... A plateia tá grande, né? A gente foi fazer uma aula assim, eu pensei, no primeiro dia eu pensei que não ia rolar, quando o pessoal da escolinha de surf ali do Costão do Santinho chegou e falou assim, tá, agora a galerinha aí toda vai colocar a roupa de neoprene. Eu digo, ferrou, né? Porque agora eles não vão... Porque a roupa é uma roupa mais apertada, é uma roupa, né? Que ela tem todo um esquema, tem que botar sacolinha no pé para deslizar. E são pessoas que até então têm uma sensibilidade sensorial muito forte. 90% dos autistas têm transtorno de processamento sensorial. Eu percebi no dia do encontro, né, de colocar... Sim. O colar é para identificar. Não, a hora que eu fui colocar, né? Porque eles às vezes não gostam nem quem encosta. Por isso que a comunicação é o fator principal do respeito com a pessoa. Tu chega às vezes, nota a pessoa, tu pergunta, oi, tudo bem e tal. Quando eu sei que a pessoa é autista, eu pergunto, posso te dar um abraço hoje? Sim. Tem aluno ali que eu tô convivendo há mais de 4 anos já, e até hoje ele olha para mim e só me dá a mão. Sim. Um abraço já Tinha outros que não conversavam com ninguém, hoje já verbalizam bastante e já me abraçam. E lá no Surf Sem Fronteiras tem quantos alunos hoje? Cara, a gente tá numa média assim, sempre é uma média constante, mesmo que vai trocando, né? Que a gente vai sempre puxando um aluno aí na espera. A gente tem atividade, uma média de 40, 30 alunos. E hoje você é o presidente... Sou presidente em exercício, porque o presidente eleito na última assembleia, ele teve umas complicações na vida, outras coisas que ele tinha que resolver e não conseguiu tocar a demanda. E o Surf Sem Fronteiras está desde... 2017. 2017. As atividades. Em 2016 começou o primeiro movimento para buscar estatuto, entender o que precisávamos, né? O Surf Sem Fronteiras, ele tem uma base assim que é um anjo, acho, na vida das pessoas com deficiência, e quando se fala de surf, é o Cisco Aranha, né? Sim. A gente estudou... A gente conversou um pouquinho sobre ele, né? A gente estudou muito o Cisco, assim, o que ele fez, né? Ele é o pioneiro nessa história de inclusão social e surf, um aluno dele cego, deficiente visual, e ele foi... aperfeiçoando esse carinho que ele tem com o surf e com as pessoas, que é muito bonito isso no Cisco, né? Eu até fiz um comentário que foi aniversário da escola dele. Legal, mandar um abraço aqui para ele, né? Um abraço pro Cisco Aranha, porque o nosso mestre. eu tenho certeza que ele é uma das melhores pessoas do mundo, né? Ele dissemina um conhecimento e passa uma didática prática, que é a base do nosso projeto, é feito todo um treinamento e um protocolo que a gente segue de segurança. Vamos convidar ele pro próximo? Olha, ia ser bacana trazer o Cisco aí, velho. Massa. Brilhante.
Porque ele tem muita informação e muita coisa boa, assim, pra passar. E é surf, né, meu? A essência do cara é surf. O cara é e me fala um pouquinho de você agora, Fidel. Santos, me fala um pouco de você, das suas questões, né? A gente vê você aí surfando, né? Direto, às vezes surfa junto. Então me fala um pouquinho aí, cara, né? Da sua situação adversa no momento. Sim. Né? Sou paulista, né? Radicado aqui em Florianópolis. Eu vim pra Florianópolis em 2001. Ah, que massa. E eu comecei a surfar com 12 anos, né? Mesma idade que eu comecei a surfar. O surf, ele mudou minha vida. Você surfava onde, em São Paulo? Litoral paulista, lá eu peguei, minha primeira praia foi Boracéia. Sim. Né? O pai, ele Litoral Norte. Tinha amizade com os pescadores e tal, o seu marisqueiro, tinha um barracão. Bora. E a gente sempre colava em Boracéia pro pai pegar marisco e tal. Tinha a prainha do outro lado das pedras, a gente armava as barracas e tal. Eu era muito novinho, ficava meu irmão mais velho, a turminha dele. E tinha um dos meninos que acampava lá também, que o apelido dele era Surf, que nós apelidamos ele de Surf, que tava sempre com a prancha. E tinha um outro brother da turminha do meu irmão, o Foca, que sempre tava com a prancha dele lá e tal. Aí um dia eu acordei mais cedo que todo mundo, olhei pro mar assim, falei, hoje eu vou tentar. Todo mundo, puxei a prancha da barraca do Foca lá, pus o leste e fui. Cara, tomei um monte de caldo, velho, na frente das pedras, Boracéia, meu irmão ficou gritando igual um louco lá. Mas aí eu peguei uma onda, consegui ficar em pé, fui até a beira, depois tive que dar a volta, sair, andar todas as pedras pra voltar pro camp. E aí voltei decidido, falei, não, é isso que eu quero, eu vou surfar. Eu andava de skate já, eu falei, não, surf é da hora, que isso. Aí voltei e tudo, enchi o saco do pai, enchi o saco, comprei a prancha de um amigo, aí não parei mais. Aí ia acampar em Boracéia, tinha esse suporte dos pescadores lá que o pai conhecia, eles já davam guarida pra nós. Só que aí eu mudei pro Guarujá. Ali no Guarujá, que foi mesmo onde eu incorporei o surf mesmo, foi uma fase muito bacana, assim, que tinha os irmãos Matos. Sim, Paulinho, Neno, Amaro. E assim, ó, esses caras, eles são chato, mas assim, chato no respeito. Se tu entrar e ficar boiando, ele vai ficar do teu lado, ele não vai pegar onda, mano. Vem fazer o que aqui? Vai surfar, mano, você não vai surfar. Aí tu pegava a onda, ele tá alisando a onda agora, tem que soltar a água, tem que fazer Paulinho foi campeão brasileiro, né? Então, aí, pô, o Neno era o mais bravo. O Neno é o mais velho. É. O Neno foi meu cliente, ele tinha uma loja em Vicente de Carvalho. Isso, pô, cara, e aí eu caía no mar pra esses caras no canto do forte ali, eles cobravam, você tinha que pegar. E eu gostava do mar grande. Teve um dia que eu rolou um swell lá, eu quebrei 3 pranchas no mesmo dia, mano. Que quebrou uma, voltei em casa, peguei outro no tombo. E aí, ali eu vesti mesmo uma coisa que o surf põe na gente, né, velho? Tu não adianta, tu pode ficar 3 anos longe, mas tu é do surf, acabou, aquilo ali tá dentro de ti. Já tomou água salgada, né? Não tem como ela voltar. Só que o Guarujá tem a questão da violência, né? Sim. Sempre que ficou um período até sem ter campeonato. É que não tem muito emprego, né? Ali no Guarujá teve épocas que a galera, quando montaram o palanque fixo, né? Teve época que a galera da imprensa, os fotógrafos chegavam e eram roubados ali, né? O equipamento, eu lembro do Cícero, né? Falecido Cícero até, que, pô... Cara, era difícil. O equipamento ali da galera, tal, era difícil, né? Mas tinha uma boa estrutura e tinha uma boa onda, né? Não, as ondas lá tá louco. O Canto dos Astúrias, o Maluf, da onde veio o Mineirinho. A galera, assim, eu trabalhei na Salt. Olha aí, galera, desculpa interromper o seu podcast, mas eu quero que você faça inscrição no nosso canal, tá? E quem sabe você não pode ser o nosso próximo convidado, bom? Então é isso aí, galera. Obrigado. Também, né, mandar um abraço pro Maurício aqui, que é da família, eu trabalhei 18 anos e a gente tinha uma equipe muito grande ali, né? Então a gente chegou a ter uma das maiores equipes de surf do Brasil. Lembra, então, Alemão de Maresias, Bruno, os gêmeos, né? O Silvino, o Sandino e o Camilo, e enfim. E aí o Piai, o Emerson Piai, o IAG, que hoje mora aqui em Floripa, era treinado pelo falecido pai do Piai também, que mora na Austrália, né, o Emerson Piai. E aí a gente via que ali era uma escola. Os surfistas iam treinar no Guarujá, se preparavam no Guarujá, né? Hoje já existe uma situação. Eu resolvi sair maior, por isso, por causa da violência, velho. Eu vi muito amigo meu, família, assim, que se perderam lá com esse movimento, porque, igual tu falou, não tem, constrói uma praça e bota uma pista de skate, não tem recreador,
né? Não tem alguém para disseminar uma cultura, para praticar algo construtivo, vira ponto de tráfico, ponto de boca de fumo. E não tem muito emprego em Florianópolis, lá não tem, no Guarujá, né? Tem galera... emprego em Santos, né? No Guarujá já é bem complicado. Que também é muito entre aspas, Santos, né? Porque tem o porto, o que tem de trabalho é o serviço braçal. E dentro do porto que tá o maior índice de criminalidade, mano. E a maioria dos moradores são pessoas também mais aposentadas, que querem estar perto de São Paulo e aí também ter a praia, né? Aí eu vim para Floripa, porque eu estudei assim, Ilhabela era uma ilha mais próxima, mas putz, por mais que não tenha índice de violência em Ilhabela, é um outro astral, né, velho? Né, quando eu tive em Floripa, eu falei, você fica até limitado para pegar onde ele é. Isso. Castelhano, Zé Bonete, que é longe, aí tem que atravessar para ir para Guaicá, né? Guaicá, que tem a onda boa. Aí eu falei, não dá, né, velho? Até tinha um camarada bem legal lá no Bonete, o Feijão. Mas eu falei, não, eu vou pra Floripa, conhecer Florianópolis, né, mano? Noronha não dá pra morar, né? Só você passar num concurso, alguma coisa, né? Uma treta. Aí eu vim pra cá, me apaixonei, cara. Vim pra prestar o vestibular, na ideia de que eu ia passar e tal. Não tinha expresso, era só pela costeira ali, né? Sair do sul da ilha pra ir pra UFS. Perdi a prova. Putz. Aí falei, como assim, né, velho? Aí acaba o sonho, porque até que você passasse, eu vim. Falei, não, mas esse sonho vai vir assim mesmo, na dificuldade, vambora. Aí cheguei lá em São Paulo, vendi minha moto, vim, aluguei uma casinha, paguei uns meses de aluguel adiantado. Aí começou a sujar minha roupa, eu falei, caramba, não tem máquina, né, velho? Aí o vizinho falou, não, eu tenho uma lavanderia que eu levo ali, é baratinho, filho. Aí eu cheguei na lavanderia, olhei a máquina igual a da mãe, sabão em pó lá, tudo. Falei, você compra isso daí tudo ali no macro, ó, no Big, velho. Tá louco. Já sei o que eu vou fazer nessa ilha. Aí tinha um ninho, velho. Fui lá no 99, comprei uns cestos. Fui na Casa Bahia, comprei 5 máquinas de lavar, 5 de secar. Minha irmã ficou maluca. Falou, o que você vai fazer com isso? Você vai botar onde? Eu falei, já tá tudo certo. Aluguei um quartinho na garagem lá do lado que eu morava, de Seu Pedro, e comecei a lavar a roupa, mano. Não sabia passar a camisa, lençol de elástico. Quando eu peguei um pra dobrar, olhei pra Amanda e falei, e agora? Como é que faz? Aí enrolei tudo, fiquei fazendo palhaçada pra ela. Falei, tem que pedir pra mãe ensinar, não sei também e tal. Aí fui aprendendo, cara. Assim, ó, 3 anos na ilha vivendo com a lavanderia, informal, né? Panfletinho feito no computador, tudo muito caseiro. Estourei, aí não larguei, aí consolidei. Fiquei na ilha, conheci um monte de gente, que eu ia na casa de todo mundo buscar roupa e tal. Só que aí minha irmã cansou de me ajudar, minha prima que me ajudava também, falava, não, tem que ficar virando noite lavando roupa, que era foda, velho. Muito cliente, tu botava a roupa a lavar, ia pro forró, voltava, punha pra secar. E aí eu peguei, fiquei com um monte de máquina, sem ninguém pra trabalhar, e eu falei, vou vender tudo. Ainda bem que eu não abri firma, nada. Fiquei só com um conjunto, pra eu não ter que lavar a roupa fora. É que Floripa tem algo bem interessante, assim, né, que eu noto, né? Por exemplo, tem uma amiga ali que está começando a fazer granola. Todo mundo se envolve na história, né? Eu vejo isso por conta da marca, né? Quando eu criei a marca, foi naquele cantinho, vinha com bug e 20 camisetinhas, todo mundo. Porra, João, vamos aí, vamos dar uma força, né? Aí tem a outra amiga que, dá aula de pilates. Rapidinho já vai. Então, assim, é uma rede de contribuição e de troca muito forte. O legal comigo, entendeu? João, porque eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. E não tinha esse negócio de Waze, de andar. Eu saía andando com o carro e entregando panfleto nas vilinhas que eu via perto e tal. Aí. E começavam a ligar de volta e eu ia lá buscar. E aí deu certo. Aí depois eu corri pro Magia, que aí eu fiquei com essas máquinas, vendi tudo, parei com a lavanderia, aí arrumei emprego no mercado. Aí depois comprei uma motinho, aí comecei a entregar lanche, fazer fretezinho, trabalhei pra Drop, com o Dranho, fazia o banco pra ele, cartório. E isso foi legal, que aí eu sempre conhecendo bastante gente, né? Aí eu tava trabalhando na Angelone, a gente trabalhava no setor de frios, e aí tinha 2 amigos lá, fazer uma bagunça no setor. Aí eu tinha que pegar o leite,
pra pôr no corredor, aí tu ia lá no depósito, a empilhadeira largada, o cara que dirige não tá, aí nós já catava a empilhadeira, já saía baixando leite, fazendo Se divertia trabalhando. Puta, velho, um dia não caiu um pallet lá na cabeça do Bruno, molhou tudo ali, não machucou ninguém, mas zoou tudo o barraco, aí sujou. Aí o supervisor chamou nós lá pra conversar, falou, ó, tem vídeo já de você, do Lopes, do Bruno, aí hoje o Bruno derrubou. Aí eu falei, pronto, mandar embora da causa, acabou, tô fudido. Aí vocês vão fazer o curso, cara. Registrei vocês três aqui, o curso começa semana que vem pra vocês virar piloto aí de empilhadeira. Eu falei, ó, que legal, Leonardo, legal e tal. Cara, eu tava no terceiro dia de curso, meu amigo me ligou e tirou do curso. Falou, larga isso aí, velho, vem, vai chegar a internet via rádio na ilha. É o Floripa Turbo, nós vamos botar antena em tudo quanto é telhado, é facinho o trampo, vem, não sei o que. Eu falei, internet. E a rádio, os caras ficam brigando por uma portabilidade, será que eu largo isso aqui? Aí o Tadeu ficou na minha cabeça, ligou de novo. Eu lá no meio do curso, aí, você não vai vir, meu? Me avisa que eu vou dar a vaga pra outro. Eu falei, não, tô indo. Aí levantei bem lá no meio do curso, o cara falando, cara, eu preciso ir embora, mano. Como assim, mano? Não, eu preciso ir embora, eu vou passar lá. Saí do curso, passei no Angelone, pedi a conta, meu patrão não acreditou, Leonardo. Falou, como assim, filho? Eu falei, não, virou o jogo, agora acabou a outra etapa. Aí comecei a trabalhar nesse provedor, cara, e foi legal porque eu aprendi bastante coisa lá dessas tecnologias de via rádio, rede de internet. E aí gostei, fiquei, pô, meu brother que trampava comigo pegou o dia de férias dele. Eu vinha de moto do Rio Tavares pra Lagoa, com o provedor ali na Lagoa, aí veio meu acidente. Aí eu bati na traseira de um carro, voei pra contramão e um caminhão da Concap passou por cima do Mãozinha. Ali nasceu Mãozinha. E você trata esse apelido muito na Da boa, hora, né? galera da Barra aqui, o Indião, o Ednei, que começaram a pegar no meu pé. Tanto é que ali no meu celular tá Fidel Mãozinha. Não tem problema. Meu Instagram tá Mãozinha. Não, a gente tem que assumir isso, porque a gente carrega isso, né? É igual quando. É legal tu falar isso, porque a Kika vai concordar comigo. Tipo muitas pessoas, amigos, até outro dia minha tia falou isso lá. O Fidel superou a história dele e tal, a deficiência dele. Ah, nunca, eu vou morrer Mãozinha. A minha deficiência, ela vai comigo no meu caixão, entendeu? Então isso não se supera, né? E aí a gente ouve muito falar, ele arrumou meios. Não arrumei meios. A galera veio aqui hoje para nós gravar, pra gente tem que arrumar o estúdio, tem que adequar o espaço, tu abre tua loja, passa a vassoura, tu faz, bota, aqui a loja desenvolve assim, ela vai crescer assim, né? O dia a dia dela desenvolve desse jeito. Nós pessoas precisamos de algumas coisas para desenvolver. É só isso. Não é porque, sabe, superação, precisou de detalhe a mais, não somos pessoas, velho. Cada pessoa é de um jeito. Eu até assim, né, tocando um pouco nesse assunto, e não é segredo para ninguém que eu sou paciente oncológico, né? Tem minhas questões também. Sim. E a gente vai se adaptando a elas. Adapta, né? Então, há 3 anos atrás era diferente a minha questão no mar, né? Hoje eu já arrumei uma adaptação. Uma delas é não entrar no mar sozinho. Eu não posso surfar sozinho. Entendeu? Então, assim, são situações diferentes, física. A minha mexe um pouco mais com a minha cabeça, mas automaticamente mexe com o seu organismo, exatamente, né? Você toma remédio e tal. Então... É que hoje a gente vai fazendo assim, ó, que nem eu trabalho no meu trabalho, o que é a prioridade, né, dentro da escola? A gente identifica as barreiras, né, e vê as adequações que é necessário para aquela pessoa com deficiência poder ter autonomia, né? Poder ter aprendizagem, né? Muitas vezes vai ser adequação de um conteúdo, muitas vezes vai ser adequação, vai ser uma rampa, muitas vezes, mas ela não está superando a deficiência, ela precisa daquela rampa porque ela precisa se locomover através de uma rampa, né? Ou então tu vai precisar, vamos dizer, dentro da área do transtorno do espectro autista, mas ele é um autista e ele é não verbal, mas isso não quer dizer que ele não se comunica.
Tem muitos autistas se comunica através das pranchetas de comunicação. Sabe o nosso aluno Vini? Acho que tu conhece. Conheço, O Vini, ele não tem verbalização, né? Mas se tu chamar ele num aplicativo pra conversar, cara... Legal. O cara desenvolve, Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, vou fazer essa pergunta junto, né? A gente sabe que existe o trabalho voluntariado da galera ali que participa, o Rolf eu conheço, que tá toda quinta-feira. Como é que faz para a galera tá participando? Como é que é essa seleção, né? Como é que essa galera pode chegar? Eu já fui convidado algumas vezes, né? Acabei não indo por conta de outras situações, tal, mas eu quero ver se uma vez, pelo menos, em uma quinta-feira, por mês, pelo menos, eu consigo, porque estou aqui do lado, tá participando disso, né? Então, eu queria que vocês falassem assim, né? Como é que essa galera pode chegar, né? Abrir esse canal aqui para a galera poder chegar, porque eu sei que está sempre precisando de alguém, né? Sempre... no nosso caso do Surf Sem Fronteiras é assim, é um trabalho de inclusão, né? A gente não seleciona jamais. Você quer participar? Eu não sou surfista, eu tenho uma locomoção dificultada, eu posso ajudar na limpeza, só... Vai ter um encaixe ali, é só chegar. Cabe qualquer um, de qualquer cor, de qualquer situação, é só chegar, vai somar, né? É sempre então, isso. Olha aí, galera. Surf Sem Fronteiras aqui, lá, né? É só chegar aqui dentro do Veredas. O caminho para ser voluntário ou aluno tá no nosso Instagram, né? A Surf Sem Fronteiras. Tem um link lá no nosso perfil. Tu clica, vai aparecer um cadastro, aí tu preenche aquele cadastro, logo alguém vai entrar em contato. Legal. E aí dando os próximos passos. E lá, Kika, como que é? Lá na Onda Azul também. É a mesma situação da Surf Sem Fronteiras, né? Até porque a gente tem, né, Fidel, a gente tem um trabalho muito próximo quando qualquer evento que tem com pessoa com, né, que vai envolver pessoa com deficiência, eu chamo o Fidel chama o Onda Azul, né? A gente tem uma parceria bacana nisso, uma amizade. Migração dos voluntários. Migração, a gente tem voluntário. A gente vem de lá, vai pra cá. Olha aí, galera, desculpa interromper o seu podcast, mas eu quero que você faça inscrição no nosso canal, tá? E quem sabe você não pode ser o nosso próximo convidado. Bom, então é isso aí, galera. Obrigado. A gente tem o Festival de Surf todo mês de abril. Sim, a gente sempre teve essa parceria. Causa, né? Eu acho que a causa dos projetos elas são muito próximas. A gente é fechado dentro da área do transtorno do espectro autista, porque foi a área que eu trabalhei e que eu tenho o know-how todo, né? Mas é igual o Fidel falou, tu não precisa ser expert, não precisa ser surfista, tu não precisa entender de transtorno do espectro autista. A gente, através, né, porque a gente também teve o mesmo treinamento com o Cisco Aranha, a Surf Sem Fronteiras trouxe pela primeira vez o Cisco, depois o Onda Azul, a gente vem na medida do possível trazendo, e assim, ó, como tudo nessa ilha às vezes parece muito mágico, né? Às vezes não, eu acredito que a ilha ela tem uma energia que ela é tipo um imã, que ela vai conectando as pessoas. A gente está agora com um casal de santos, né, que são amicíssimos do Cisco Aranha, né, que a casa deles em Santos era o reduto de festa lá da escolinha do Cisco, eles estão morando nas gaivotas aqui nos ingleses. Então a Cris e o Alfredo, eles disseram assim, não, Cisco já não, a gente não precisa mais se preocupar com estadia pro Cisco, é só ele vir. Aí eu falei assim, opa, então a gente vai estar trazendo, né, facilita a nossa vida, olha porque aí, são muito amigos. De novo a gente tá falando de ti, então... não, Cisco Aranha a gente tá reforçando o convite. Fazer a bateria aqui com então, assim, galera, vamos lá. Vamos dar uma finalizada aqui, deu pra gente conhecer um pouco de cada um e inspirar, né? Fazer com que as pessoas entrem no Instagram, né? Isso. Da Onda Azul, do Surf Sem Fronteiras. O Onda Azul é o @Onda Azul Oficial. Legal. Nós estamos em 4 cidades do país, né? Nós temos replicabilidade, né? Nós estamos em Imbituba, né? Também estamos lá em Ilhabela, através da Sandrinha, né?
viúva do Telmo, E né? pode Eu mandar queria mensagens, né? eu queria fazer aqui uma homenagem pro Telmo também, que foi marido da Sandrinha, Legal. que foi um atleta de parasurf que faleceu acho que 2 anos atrás, né, Fidel? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, num evento em Saquarema, após uma competição. Então, estamos também em Maceió, através da APAI, Cuida APAI, né? Então, nós temos o Tuca Andrada lá, que é shaper, que é voluntário. Legal. E assim, a gente tá, como a Surf Sem Fronteiras, a gente tá sempre precisando de voluntariado, seja para mídia, seja para registrar as nossas aulas, né? Pô, se tu é bom de te fazer fotos, se tu tem um drone, tu quer fazer, não precisa estar sempre lá, né? O negócio é bem democrático. E a gente tá aí, a gente tá agora com o evento, a gente vai fazer o Roda de Conversas com Autistas, né? Agora pro próximo semestre, aonde a gente sempre deu prioridade à pessoa com autismo no seu local de fala, falando sobre as questões dela de mercado de trabalho, terapia, acessibilidade, né? A desmistificação, né, do transtorno, e são eventos gratuitos aí, e a gente tá aí, né? O pessoal tá convidado, então. Tá todo mundo convidado. E aí, manda uma mensagenzinha ali no Instagram. Exatamente. Pode falar a gente, contigo, toda a tá nossa orientando. Comunicação é via Instagram, a gente tem um pessoal que cuida só do Insta. Vocês também ali. tem uma galera ali que cuida do Insta, do marketing. A gente tem uma coisa assim, né? Lá no Surf Sem Fronteiras eu sempre falei isso pra galera, desde sempre, né? Que a gente não tem prazo. Né? Até no nosso início, rolou uma discussão muito brava da gente correr atrás de um dinheiro e a gente não tinha CNPJ apto ainda, tem que ter um tempo. E que a Valéria do Surf de Bem que abriu as portas para as atividades. Né? Ela tá aqui na plateia, ó. Quando ela tá aqui na plateia e ela vai ser a próxima. Quando surgiu o Surf Sem Fronteiras, nada aconteceu sem a presença dela, porque ela nos deu a escola dela, abriu as portas, nos emprestou as roupas de borracha, as pranchas, né? A gente tinha 2 pranchas que a gente ganhou do Cisco para utilizar. Se você quiser vir aqui, vem cá. Vem cá um minutinho. Só um segundo, só um pouquinho, só mandar um oi aqui. A Val foi na palestra do Cisco Aranha. Aqui, aqui do meu ladinho, aqui, ó. É uma grande parceira nossa, tá com nós desde o início. Eu aqui, nunca esqueço de mencionar a presença dela. Não, vem cá, imagina, parceirona super parceirona mesmo. Foi tão pouquinho. Obrigado pela presença. Mas foi um pouquinho que foi uma coisa que abriu as nossas atividades, né? Então, assim, não pode deixar de ressaltar a importância, né? Quando tu estava falando no início das escolas de surf, né? Hoje eu vejo a Valéria um exemplo disso, porque a gente tem um projeto, é um serviço gratuito, né? Uma coisa voluntariada que é para fazer uma luta por direito, reivindicar contra a sociedade por atitudes inclusivas, para que a gente tenha ambientes inclusivos. Então são etapas. A praia acessível, né, A praia Fidel? acessível. E a Valéria está fazendo esse processo naturalmente. Porque ela, das escolas de surf privada que eu conheço, na Joaquim, o Fabrício deu aula pro Jackson uma vez. Né? A Valéria já pegou acho que 4, 5, 6 alunos aí que passou pelo Surf Sem Fronteiras e buscaram uma performance melhor, uma qualidade de surf mais para competição. Então, assim, hoje, se tu bater na Barra, se tu bater na Joaquina, na Guarda, qualquer parte do litoral, tirando o Cisco Aranha, acho que o Cisco é a única escola do Brasil que fala assim, não, que deficiência que ele tem, pode trazer. Legal. Tem aula para ele, tem preparo, tem... É a única que não vai te falar assim, não, a gente vai ver o que dá para fazer. A Valéria tem essa iniciativa. Ela teve na palestra, ela teve presente no evento do Surf Sem Fronteiras, então ela tem esse tato da pessoa com deficiência e ela tem a prática. Que ela assistiu os workshops do Cisco e buscou informação. Eu tenho que parabenizar ela por essa iniciativa. É isso aí, Val. Que é isso que a gente está mostrando para a sociedade. É um reflexo do que o Surf Sem Fronteiras traz, né? O Onda Azul também, que é mudar a postura da sociedade, mostrar para a sociedade que tem como construir ambientes inclusivos e trazer acessibilidade. Legal. E a gente também não pode esquecer que a nossa raiz começou lá na Praia de Santinho, com o Wilcinho Fabrício, que quando o mar não dava para surfar, que o Fabrício olhava e dizia... O Fabrício já foi professor aqui ao lado também. O Fabrício Caldas, ele olhava... E tem um filho no espectro autista agora, né?
E o Fabrício, ele olhava assim e dizia assim, galera, não vai dar pra gente ter aula hoje. Mas aí botava nós tudo pra dentro do costão do Santinho, fazer aula na piscina, com a garotada lá, botava o sup, né, os pranchões. Achava e uma aí, situação. Achava uma situação. Então, assim, eu acho que a gente não pode esquecer do pessoal que está muito tempo, né, trabalhando, né, na parte privada, mas que abre, a gente também não tinha equipamento, a gente não tinha roupa de borracha, não tinha lycra, e esse pessoal disponibilizou, né, o D da Barra foi dar aula para nós, o Gabriel, que hoje mora na Califórnia, que foi atrás desse acampamento de surf para aprender com surf healing, como fazer o surf adaptado, né? Como puxar, entrar na onda e puxar a criança, botar em pé para poder ter essa, para deslizar, né? E assim a gente vê que o surf ele transforma a mente da pessoa. Nós tivemos casos assim, eu sei que na Surf Sem Fronteiras tiveram, e no Onda Azul nós tivemos assim de um menino que não falava, não era verbal, e ele foi com a Sara na prancha, e quando ele chegou na beira assim, ele botou a mão, a Sara estava segurando ele, né, na frente, e ela ergueu ele, aí nisso ele botou a mão no rostinho dela e disse assim: por favor, mais uma vez. Bom, era todo mundo chorando na beira da praia, porque ele falou uma frase inteira. Uma criança que a mãe nunca tinha escutado a voz dele. Nossa. Então, assim, é uma transformação, né? É uma transformação. E a gente, assim, ó, tanto a Surf Sem Fronteiras quanto a Onda Azul, eu acho que o que faz com que essas pessoas, né, principalmente crianças no espectro autista que estão sempre em terapia, que estão sempre, parece, querendo botar dentro de uma caixinha, né? Não, vamos fazer terapia, a criança faz terapia de segunda a segunda, né? E faz fono, eu não sou contra a terapia, eu não sou contra, mas assim, ó, nada como um contato com a natureza, uma galera que tá ali que não é PhD, não é formada na área, e tá ali para receber, né? Que abaixa aqui. A gente fala o que tem dentro do seu coração, né? E aí tu te sentir amado, tu te sentir acolhido. Ela transcende qualquer. Né? Então é o sucesso que no trabalho da gente. Não pode ser aqui um lugar de reabilitação, de exatamente. Aqui é descontração, a interação social. A voz é do aluno. Legal. Hoje eu não quero pôr roupa de borracha. Aí tu instrui, não, mas a água não quero. Insistiu, não quer, beleza. Eu quero pôr a lycra, vai ser do jeito que ele quer. Entendeu? Legal. Vamos lá. Pra gente concluir aqui, a gente sempre faz uma perguntinha assim que é pra dar uma quebradinha no gelo, né? Assim, 3 ondas. Cara, eu tenho que falar... Você tem 15 segundos. Eu tenho que falar do fundo do meu coração. Galera pode rir, mas a barrinha, minha vida, a onda da laje é a melhor surfland do Mãozinha que tem na história. Porque fica só aquele retorno. Vamos rápido, Lomba do Sabão e Matadeiro dentro da ilha são essas 3 ondas. Essas 3 ondas que você dia a dia de treino. Olha, pra mim, 3 ondas. Vou começar lá em Atlântida Sul, no litoral do Rio Grande do Sul, que foi onde eu aprendi a surfar. Não posso esquecer a primeira onda, a primeira parede, né? Santinho, né? E Barra da Lagoa. Massa, então a Barra tá em todas, né? A Barra tá em todas. Vou aproveitar e vou falar a minha, então, né? Tem que falar. Qual que é a primeira que você acha, Val? Barra da Lagoa, né? O quintalzinho tá aqui. A segunda é Itamambuca. É, assim, que eu também como paulistano, e a terceira é Jardim Suarão, um lugar que praticamente eu nasci em Itanhaém, que é uma praia de Itanhaém. Legal. Né? Então, assim, eu separei aqui um filme, tá, pra gente finalizar o nosso podcast, que chama Resurface, que é surfar por uma vida melhor, né, que são veteranos de guerra, que foram acidentados e conseguem com o surf, né, ter assim essa possibilidade de voltar a viver. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela presença. É o nosso primeiro podcast, né? Então espero que dê tudo certo. Nós vamos gravar hoje 4 podcasts, né? Legal. E é isso aí. Obrigado pela presença, que seus projetos continuem cada vez melhores, né? Que perpetue aí, que alcance tá lutando por uma isso. galera. O que precisar da gente aqui da Go Longboard, eu estou à disposição, né? Fidel também sabe disso. Fidel, casa tá aberta.
Queria deixar uma mensagem aí pra galera. Sempre que a gente tiver a oportunidade de colaborar para um mundo mais inclusivo, a gente olhar para dentro da gente e ter ações para isso. Muito a gente critica a nossa sociedade e esquece que a sociedade também somos nós. É isso aí. Né? E é fácil, dialogando, adequando novos espaços e correndo atrás de estruturas que proporcionem um ambiente inclusivo para que todo mundo possa interagir por direito. Isso é direito, né? Não é nada Com mais certeza. que isso. Depois do direito, a gente ama. Legal, muito obrigado. Valeu. Alô? Mais uma, né? E o surf é para... Todos. A plateia ali atrás. E aí, galera, espero que tenham gostado aí do nosso podcast. Obrigado pela atenção, pela sua presença também, dos participantes. Agradecer aqui a alguns parceiros aqui da Go Longboard da loja, né? Sexwalks, as Parafinas, Santec, as quilhas da Pavani, né? Equipamento da Lessing, do nosso amigo Rodrigo. E é isso aí, galera. Espero que vocês compartilhem aí, que curtem, né? Bastante os nossos podcasts. E só tende a crescer, né? A gente vai fazer bastante bate-papo, né? Dentro do nosso Papo é Long. E é isso aí. Agradecimento geral. Boas ondas. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu.